que ele chegou e prostrou-se diante de Cristo e perguntou: que fazes? Que veio fazer antes do tempo, ó Filho do Altíssimo? Esse aqui é uma outra situação em que nós poderíamos entrar, mas é de cunho escatológico, porque os próprios demônios sabiam que não era a época do Messias poderoso, o leão da tribo de Judá que era para vir. Só que ele não sabia o que estava vindo ali era o cordeirinho, né? O cordeiro humilde, o cordeiro que veio para ser morto numa cruz para nos salvar. Mas eu quero destacar aqui que nessa comprovação, nessa prova de que Jesus Cristo, como Deus encarnado, primeiro é que ele mostra o poder sobre o mundo das trevas, em que ele expulsa quase 2.000 demônios de uma única pessoa. E agora nessa passagem que nós lemos, ele mostra poder sobre dois outros aspectos: o aspecto da enfermidade e o aspecto da morte. Olha só, ele cura o enfermo, ressuscita o morto e expulsa o demônio. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Jesus Cristo que nós servimos. Ah, Jesus, meus queridos, então nós estamos tão distantes desse entendimento quem é Jesus. Como nós temos muitas vezes sido levados por uma onda desse mundo aí que tem banalizado Jesus, como se Jesus fosse um objeto, como se fosse qualquer coisa, como se fosse um simples profeta que surgiu lá atrás, como os judeus não convertidos não têm, alguns, nem todos, como alguns não têm, como uma lenda que não existiu. Nós somos crentes, cristãos, todo cristão que recebe esse nome cristão já denota uma pessoa que crê em Cristo. Agora, como é a sua crença em Cristo? E como você está buscando esse Cristo? Como você está buscando esse relacionamento com esse Cristo? Esses três aqui que eu citei, o gadareno, quando Cristo pisou, a Bíblia fala, quando ele desceu, ele atravessou o mar da Galileia. E olha que teve um outro milagre que mostra o poder de Jesus Cristo sobre a natureza. Porque quando estava atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que veio uma tempestade e Jesus estava no mar com os discípulos e Jesus acalmou a tempestade, de modo que os discípulos, pasmados, perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Olha o outro aspecto do poder do Senhor Jesus: é poder sobre a natureza, poder sobre o mar, sobre o vento, sobre a morte, sobre os demônios, sobre a doença. É esse o Jesus que nós servimos? Como que você está buscando esse Jesus? E qual foi o propósito dele ter vindo aqui? Olha só, note que primeiramente ele veio nos buscar, como diz a palavra de Deus, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? Quem é? Eu. Você estava perdido não? Todos nós. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então note aí agora, você como está se autodenominando como um crente em Cristo Jesus, que como um ex-perdido, vamos colocar assim agora, que valor você está dando agora como uma nova criatura em Cristo Jesus? Qual o valor? E esse valor como está se evidenciando na busca desse Cristo, desse Jesus? Seguindo o exemplo de A ou de B, querendo copiar pastor A, pastor B, cantor A, cantor B, querendo copiar estilo de igreja A, estilo de igreja B, e não olha para a Escritura como devemos servir ao Senhor. E à luz desse texto aqui, eu trago aqui 3 modos como é relevante uma fé que busca. Uma fé que busca, a primeira coisa é quando temos a consciência da grande necessidade. Notem aqui nesses 2 personagens, o Jairo e a mulher de fluxo de sangue. Ambos deixaram o seu comodismo. No caso, a mulher não estava nem tanto no seu comodismo, mas Jairo estava. Só que ele tinha uma filha de 12 anos. Ele tinha uma necessidade muito grande, era a única filha que ele tinha.
estava já morrendo. Mas ele ouviu sim falar de Jesus. De igual modo, a mulher, já com 12 anos de fluxo de sangue, ela reconheceu que a necessidade dela, homem nenhum poderia resolver. De igual modo, Jairo reconheceu que a necessidade dele, que é de salvar a vida da filha dele, homem nenhum poderia resolver, dinheiro nenhum poderia trazê-la de volta. Então, esse primeiro ponto, que é o reconhecimento da necessidade, é que faz com que você se dispor para buscar. Para buscar quem? Buscar aquele que pode todas essas coisas. Aquele que fala ao mar e o mar ouve. Aquele que fala ao vento e o vento ouve. Aquele que fala aos demônios, os demônios fogem. Aquele que fala para a morte, devolva, e a morte devolve. É esse. Então, a pergunta é: qual é a sua necessidade? Só que as nossas necessidades hoje são tão banais, muitas delas. A necessidade de um casamento, necessidade de um carro, necessidade de uma casa, necessidade de um emprego. O pastor fala que isso é banal. É banal. Porque isso é um resultado, como coloquei no boletim, porque o Senhor garante 3 coisas na sua vida, quando busca em primeiro lugar, que é saciar as suas necessidades básicas. E quais são elas? Comer, vestir e beber. São essas. Essa ele garante. Que não vai faltar o pão, que não vai faltar a bebida, água, né? E não vai faltar o seu vestimento. E ele, o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, ele vestiu-se de beleza como os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a riqueza que ele teve. E de quem os lírios dependiam? De quem os passarinhos dependem? Isso denota a dependência. Então, eu quero esse primeiro ponto aqui, que a fé que busca, ela é relevante quando você reconhece qual a sua necessidade. E eu quero lhe conduzir para que você reconheça qual é a sua necessidade aí do Senhor. Se você primeiro necessita reconhecer como o seu Senhor e Salvador. Não brinque, porque isso aqui é comum e passa. Eu já vi isso de um próprio endemoniado. O que bem tem na igreja são os perdidos. O que bem tem nas igrejas são perdidos. Eu já ouvi isso no próprio demoniado. Então hoje, como alguns já têm dito, né? Qual a necessidade hoje de trazer o Evangelho? O Evangelho do arrependimento para os crentes. A necessidade de se arrepender, a necessidade de rever o seu conceito como crente em Cristo Jesus, de rever o seu conceito da sua busca, com a sua necessidade. Você tem colocado muita coisa, escola, concurso, muita coisa como prioridade. Te digo que essas coisas vão te trazer ansiedade, vão trazer tantas outras coisas que, se você estiver priorizando e colocando Deus em terceiro e segundo lugar, vão trazer um certo desgaste na sua vida. Mas buscar a Deus em primeiro lugar é reconhecer a sua necessidade, e aí Ele vai estar provendo tudo, de modo que você nunca vai ficar devedor em nada na sua vida. O Jairo e a mulher, eles reconheceram a grande necessidade deles, e eles se propuseram em buscar ao Senhor. Sofrimento eles tinham muito. 12 anos a mulher sofrendo. 12 anos. A mulher, ela não tinha força nenhuma. Ela estava praticamente paralisada, impedida de socializar, impedida de estar em multidão, de tão frágil e fraca que estava. Mas a necessidade dela foi o reconhecimento foi tão grande, que ela não viu isso como uma barreira, mas se propôs a vencer as barreiras, a vencer os empecilhos, a empurrar, a fazer com que os muros que nos impedem de aproximar do Senhor Jesus sejam quebrados, sejam jogados para o chão. E muitas vezes, sabe quem são os muros? Você acha que são tijolos? Você acha que são animais? Não, são pessoas. Sabia disso? Nesse texto aqui a gente vê justamente isso. Quando a mulher
se propôs ir ao encontro do Senhor Jesus. Ela sabia que ela não podia tocar em Jesus, porque o próprio texto fala que a multidão ou as multidões comprimiam Jesus, que Jesus ele não andava, ele era levado. As pessoas de tanto comprimir Jesus era levado. E ela falou assim: ó, eu só quero ao menos tocar na orla da sua veste. Agora, por que ela fez isso? Porque ela conhece as Escrituras. Porque lá em Malaquias 4:2, ela disse isso aqui, repito, lá em Malaquias 4:2, ela tinha esse texto aqui na sua mente, que ela sabia que o Messias que viria trazendo algo peculiar, que era só do Messias, como fala no verso 2 de Malaquias 4. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Asa aqui é orla, suas asas, ou seja, trazendo, e salvação aqui também pode significar cura, trazendo cura nas orlas de suas vestes. Olha o texto que ela tinha aqui na mente. Ela tinha esse texto e ela falou assim: se ao menos tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E foi assim ela fez. Foi lá e tocou apenas na orla da veste dele. Segundo, uma fé ela passa a ser relevante. A fé que busca passa a ser relevante quando você sai da sua desilusão, ou seja, desilusão, e busca o Senhor Jesus. Nós somos muito iludidos. Em Marcos 5:27 fala: tendo ouvido a fama, como é que eu coloquei. Ou seja, a mulher ela foi iludida 12 anos. Ela com certeza ouviu muitas recomendações. Vamos contextualizar ou contemporaneizar essa conversa dela. O médico lá é 10, o médico fulano, ele é ótimo, fulano até passou por isso, vai nele. Aí ela vai lá, a sede de ficar boa, não importa o valor, estava lá, às vezes não tinha, faziam uma campanha, preciso de dinheiro, pagar uma consulta e tudo. Ela ficou 12 anos iludida. O chefe da sinagoga era chefe da sinagoga, portanto era um líder espiritual. 12 anos, sua filha, já a morte também saiu da sua desilusão. Então, muitas vezes, nós estamos na nossa ilusão, achando que para eu servir melhor ao Senhor, eu preciso casar primeiro. Para eu servir melhor ao Senhor, eu preciso ter um mega emprego. Para eu servir melhor ao Senhor, eu preciso ser empresário. Para eu servir melhor ao Senhor, eu preciso, e aí, reticência. Sai da desilusão. Uma fé que busca. É necessário que você volte a buscar Jesus com coração contrito, coração sincero. É entender quem é Jesus na sua vida. A mulher reconheceu quem era Jesus pelas Escrituras. Ela reconheceu quem é Jesus. E note o Jairo. A Bíblia fala aqui no verso 41, diz que ele, clamando na sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus. Você sabe o que é isso? Um chefe de uma sinagoga dentro do contexto judaico, em que há um chamado: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não adorarás outro Deus, porque o Senhor é o único teu Deus. E um chefe da sinagoga, ele busca Jesus e prostra-se diante de Jesus. Você sabe a relevância disso aqui? Ele estava abandonando toda a sua desilusão, ou seja, ele estava abandonando tudo aquilo que ele iludiu. Agora estava voltando, estava em controle de quem ele realmente poderia resolver o problema da vida dele, o problema da vida da filha dele. E a busca foi com humilhação. Ele prostrou-se diante. Notem que Jesus Cristo estava com a multidão. A multidão estava em volta de Jesus. E um chefe de uma sinagoga, um judeu, procura Jesus e
e ajoelha-se, prostra-se. Sabe o que é um prostrar? Como é um prostrar-se de um judeu especial? Nesse sentido aqui, é deitar-se no chão, clamar: mestre, rabi, a minha filha está quase à morte. O que a multidão fez? Tanto ele quanto a mulher. A multidão, primeiro a mulher gritou, ela não conseguiu aproximar de Jesus, tocou na hora. E quando aqui já estava, a mulher já tinha acontecido a cura da mulher, e nesse inteirinho aparece alguém lá da casa dele, avisa que a filha estava morta, e aí fala: não perturbe mais o mestre. Agora se coloca aí você, pai, no lugar de Jairo. Está ali diante de Jesus, se humilha, ajoelha diante de Jesus, se coloca no lugar dele agora, e Jesus se prontifica aí ao encontro e à casa de Jairo. Nesse inteirinho aparece uma mulher, e essa mulher toca nas orlas de Jesus, e Jesus para. Imagine agora, Jesus parou, e agora a situação do pai. O pai prostrou-se diante de Jesus: minha filha está morta, vem à minha casa. Jesus vai indo. Então é como se a ambulância estivesse indo, o socorro estivesse indo. Agora o socorro para atender uma outra necessidade. E imagina agora a ansiedade do pai. E agora, mestre, como é que faz? E agora, nesse inteirinho, vem alguém de lá e fala: ô Jairo, para de perturbar o mestre, a tua filha já morreu. Coloque-se no lugar dele agora. O balde de água fria. O que aconteceu no seu coração nesse momento? Mas quem se prontifica a buscar Jesus, da forma como ele buscou em especial, o mestre sempre está ao lado, sempre está falando: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sai da sua desilusão, do mundo fictício que você vive. Nesse contexto que nós estamos em especial, são muitas ofertas, principalmente de emprego, muitas propostas, mas quantos estão tendo sabedoria para analisar o que pode prejudicar ou não a sua vida com o Senhor? Tem gente que pede emprego, tem gente que pede carro, tem gente que pede casa, tem gente que pede o casamento. Agora, quantos pedem e estão glorificando daquilo que recebeu? Quantos? Eu tinha uma ânsia de ter um carro. Até ter esse carro, eu tive dois, que era a família. Mas o Senhor abençoou com esse carro. Eu só sou mordomo dele, porque eu sei que não é meu, é do Senhor. Ele me deu. Só sou mordomo. Então, você tem que entender que quando busca o Senhor, sai dessa ilusão de que você é dono de alguma coisa. Você não é dono de nada, tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Sai dessa ilusão. A esposa é minha. Não, é do Senhor. Ele me deu para que eu cuide, para que eu zele, para que eu faça feliz. O filho é meu. Não, a Bíblia fala que é herança do Senhor, e Ele te deu para que você, como bom pai, crie, o eduque na doutrina da sua palavra. O carro é meu. Não, é do Senhor. Ele te deu para que você use para a glória dele, não para a sua glória. A casa é minha. Não, é do Senhor. Ele te deu para que você more, para que a sua casa seja uma casa de bênção, emanadora da graça dele. Aquela rua é minha. Não, a rua não é sua, a rua do Senhor. Ele quer que você seja bênção naquela rua. Tira essa coisa do eu, o meu é do Senhor. Essa coisa ilusória tem atrapalhado muita gente, tem confundido muita gente, de modo que perdeu o senso de como deve buscar o Senhor.
como demos ao Senhor. Jairo percebeu que a vida não era dele e nem de um homem, que pertencia a Deus. E ele buscou: Senhor da vida, por favor, devolve a vida à minha filha. O que o Senhor da vida fez? Devolveu a vida. A mulher do fluxo de sangue percebeu que o Senhor é o Senhor que tem o controle da saúde. Ela não tinha mais saúde e ela roubou: Senhor, aqui fazendo conjectura, né? Senhor, por favor, devolva a minha saúde. E o Senhor devolveu a saúde. Os marinheiros, né? Vou colocar aqui os marinheiros, os pescadores experientes em travessias de mar, enfrentaram muitas tempestades, mas agora eles enfrentaram uma tempestade, é uma tempestade mais de cunho espiritual. O mundo espiritual estava sacudindo aquilo ali. Eles perceberam que eles não tinham controle daquilo ali, mas ele percebeu que tinha um Senhor que controlava tudo e clamou: Mestre, estamos perecendo, socorra. O Senhor foi e falou: mar, quieta, vento, sossega. Por último, irmão, uma fé que busca é relevante quando você busca, ou seja, você deposita inteiramente, com convicção, né? Deposita a sua fé com convicção em Jesus. Note que o verso 49 e o 50 fala assim, com relação à mulher primeiro: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o verso 50, como é que eu disse? Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crer somente. O que é uma fé convicta? O autor aos Hebreus fala que a fé, ela é a certeza, olha só, certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. E aqui eu trouxe uma outra forma de se colocar a diferença de fé e convicção, né? De um mestre, e eu gostei dessa colocação dele. E aqui eu trouxe para a igreja quando fiz aquela ilustração, um piloto. Quem estava aqui? Eu pilotando o avião. Quem estava aqui? Convicção é isso. Quem aqui estava? Os crentes das quintas-feiras, né? Estava aqui. O que é convicção? Convicção é quando você experiencia a sua fé. E aqui eu trouxe a ilustração, fazendo essa ligação do mestre de Janeiro. É que vocês me conhecem como pastor e sabem que eu dirijo. O pastor Elias, em especial, que ontem viajou comigo, sabe que eu dirijo, né? Tem mais agora. Se for viajar novamente, já tem uma confiança maior, né, pastor Elias? Tinha ainda uma certa desconfiança, né? Mas agora melhorou a confiança. Mas, e se você chegar no aeroporto e o avião na Latam, quando pensa que não, o comandante, ou seja, o piloto, sou eu. E aí? Você ia continuar no avião, não ia? Ia. Porque agora você não estava mais confiando em mim. Você estava confiando na Latam. Aí você ia viajar. Eu peguei esse avião, pegamos o voo, chegamos ao destino. Ok, chegamos. Olha, o pastor José Nilton sabe pilotar avião. Ok, na volta de novo, pastor José Nilton, e agora? Agora vocês vão crer, botar fé na Latam ou em mim? Agora é em mim. Ou seja, na ida vocês tinham fé na Latam, na volta vocês têm convicção em mim, porque vocês experienciaram a fé. Então fé tem que ser experienciada, fé tem que ser evidenciada. E nesse sentido aqui, esses dois aqui experimentaram, foram beneficiados pela sua busca. A mulher, nesse inteirinho em que Jesus percebeu, saindo dele poder, e Jesus falou: filha, a tua fé te salvou. E diante dessa situação, Jairo, que estava recebendo um balde de água fria na sua cabeça, Jesus acalma o coração de Jairo e fala: não temas, crê somente. O que ele quer dizer com isso? Esse eu concluo. Que você precisa, nessa busca, só basta crer somente, meus amados. E para isso você tem que experienciar Jesus.
Porque uma fé sem obra, Tiago fala, ela é morta. Notem que tanto Jairo quanto a mulher, ambos eles tiveram uma fé que buscou. Não ficaram paralisados. Ah, será se ele é mesmo? Será se é o Messias? Qual? Sei não. Não vou lá não. O Jairo desceu do seu pedestal, do seu orgulho como chefe de uma sinagoga e foi buscar Jesus. Ambos eles experienciaram o que? Uma fé que cura. Uma fé que cura. Qual é a cura que o Senhor precisa operar na sua vida? Talvez a cura da língua, a cura dos pensamentos torpes, da cobiça, a cura do desamor. Que tipo de cura o Senhor precisa operar na sua vida? A recomendação é essa: busque, mas busque com convicção. Ah, eu não gosto de ler as Escrituras. Falo por experiência. Busque e pede a Ele: Senhor, aumente o desejo pela leitura da Tua palavra. Tu vai ver que vai ser uma coisa natural. Vai ter uma sede, algo assim insaciável. Você vai comer a Bíblia, você vai comer a palavra. Eu estou quase chegando no Novo Testamento. Eu vou concluir a leitura em 6 meses esse ano. Porque é gostoso, é maravilhoso quando você experiencia a fé, ou seja, quando você coloca a fé em prática. Então, uma fé que busca, ela tem como relevância essa experiência, esses resultados maravilhosos que você alcança. A mulher alcançou a cura da sua enfermidade. Jairo alcançou a cura da sua filha, ou seja, a ressurreição da sua filha. O que você precisa alcançar? Eu te digo que o principal você já alcançou, que é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, como que você está valorizando essa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Como que você está valorizando? O seu buscar vai estar evidenciando como você está valorizando essa busca do Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe e nos ensine a buscar, e nos ensine, acima de tudo, ter uma fé que busca, não uma fé paralisada. Deus nos abençoe. Em pé.